Fiz e refiz a apresentação sobre a qual nós conversaremos agora 5 vezes. Porque cada vez que eu a escrevia, eu falava, está muito jurídico. Está muito jurídico. E continuava muito jurídico. Eu falava assim, mas nós vamos conversar. Fala, Sérgio. Fala, meu irmão. Nós vamos conversar sobre uma nova lei, sobre uma nova regra. Tem que ser jurídico. São meus colegas, advogados. Tem que ser jurídico. Eu falo assim, mas não funciona. A gente não consegue se comunicar, porque a gente pensa diferente. Nós teremos várias pessoas a falar se a discussão foi demorada, se a discussão foi aprofundada, se a discussão foi breve. Ele já confirmou a regra, já confirmou o que eu estava pensando nas primeiras palavras. Se o judiciário será favorável, se o judiciário será contra. E nós vamos passar por um negócio agoniante, se a regra vai ser assim, se a regra vai ser assado. E, assim, nós não sabemos. Não temos a mais pálida ideia. Se alguém sabe, por favor, venha para cá nos ajudar, que nós vamos precisar de ajuda. Ninguém sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Por quê? Alguém tem ideia? Porque a regra não foi feita para ser aplicada no binômio 1 e 0. A regra foi feita para ser aplicada entre pessoas. E aí, com o perdão da palavra, ferrou. Nós complicamos tudo. E nem cheguei ainda aos juristas. Falei só das pessoas. E essa é a tônica desses 20 minutos de papo. Nós vamos falar menos do direito e vamos falar mais do que antecede o direito, que, senhoras e senhores, somos nós. E vamos refletir, antes de falar da reforma, da trabalhista, vamos falar da reforma de nós mesmos. E aí pode ser que ela dê certo. Muito bem. A convivência. Era assim que nós gostaríamos de conviver. Nossos primos, irmãos, lembram quando nós éramos pequenos? Quando nós não éramos operadores do direito ainda? Quem tem irmãos aqui na sala, por favor? Se acuse. Lembram daqueles dias bacanas, na represa, jogando bola? Aqueles dias que nós não estávamos brigando, é claro. Lembram disso? Eram gostosos? E aqueles primos que nós víamos uma vez por ano? Eram bons? Aqueles momentos eram bacanas? A convivência familiar fazia sentido? Pois é. Mas entre pessoas, nem todos os dias são exatamente felizes. Às vezes, umas pessoas estão bem e outras não estão, justamente porque as primeiras ficaram bem. É verdade ou não é? Faz sentido ou não é? E aí, gente, o que é que precisa acontecer? Na verdade, nessa hora, nós precisamos mesmo aprender a coexistir. Nós precisamos mesmo aprender a equilibrar o jogo, a entender qual é o ponto da outra pessoa. Qual é o ponto de partida? Qual é o interesse
daquela outra pessoa que tem sentimentos como nós temos, que tem interesses como nós temos, que tem objetivos como nós temos. No trabalho é diferente? Não, né, gente? É não. Então, de repente, normas que estimulam o diálogo, a convergência, a adaptabilidade e a racionalização de tudo, elas ajudam, né? São positivas para todos. Quem se arrisca a dizer o que há por trás de uma sociedade empresarial? Nós somos operadores do direito, nós montamos essa figura. Essa figura jurídica, grande mestre Falcone, foi criada por nós. Quem está por trás de uma sociedade empresarial anônima? Pessoas, não é? Mas, quando nós estamos a falar do direito do trabalho, falamos os empregadores e os empregados. Nós polarizamos. Começamos a discussão por aí. E já ficou difícil. Já ficou difícil resolver tudo, porque nós criamos dois lados, como se não houvesse uma interdependência dessas pessoas, para que todos os objetivos de uns e outros sejam atingidos. É como se houvesse duas ilhas que não podem nunca trabalhar de modo harmônico. Mas isso não faz nenhum sentido, porque se não houver harmonia, o produto daquela atividade empresarial jamais gerará frutos. E se não houver geração de frutos, jamais haverá resultados. E se não houver resultados, ninguém sobrevive. Faz sentido? Bom, muito bem. Agora vamos falar da reforma trabalhista. Talvez o menos importante nisso tudo. Com discussão demorada ou com discussão breve, ela tem 4 eixos. Nós estamos a falar fundamentalmente numa norma que nos traz, nesses eixos, aspectos relativos a relações individuais, relações coletivas, administração empresarial e processo do trabalho. O que é que eu pude pensar para a gente conversar e pensar sem falar o mesmo que eu pude assistir no último mês em mais ou menos 15 seminários sobre o assunto? Eu consegui pensar o que nós podemos fazer de boas práticas para coexistir prevenindo atritos, evitando atritos, evitando que a gente vá terminar discutindo no judiciário e pedindo ao judiciário que nos dê o que ele não pode nos dar, que é uma solução para a gente continuar convivendo. Ele vai conseguir entregar uma solução, muitas vezes, para quando a nossa relação já terminou, para quando nós não conseguimos solucionar e manter a relação funcionando. Faz sentido? Isso é a maioria dos casos, não é? Então, vamos lá. Nas relações individuais, o contrato de emprego, porque é o que a gente vê mais, se aperfeiçoa naquela carteira de trabalho, certo? Mas aquela carteira de trabalho é suficiente. Bom, mas nós estamos a falar aqui de uma série de pessoas, nós todos operadores de direito,
que trabalham tanto com os contratos de pessoas que trabalham em atividades mais repetitivas, mais operacionais, como de engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, que são contratados por outras empresas. Nós estamos a falar aqui de sócios de escritórios de advocacia que contratam outros advogados e formam grandes times de pessoas pensadoras que ajudam a resolver o problema de outras pessoas. Muito bem. Então, ter um contrato claro, ter um contrato objetivo e se assegurar de que a outra parte tenha compreendido exatamente quais são as regras contratuais é uma boa medida que, muitas vezes, nós não praticamos no dia a dia para evitar um conflito futuro. E se assegurar de que a pessoa não só compreendeu, como ela adere àquilo. Não porque precisa, mas porque aquilo vai ao encontro do que ela deseja. Porque pode não desejar, e é melhor você não contratar. Esse tipo de relacionamento, Alexandre, você está boiando, você está voando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente também nunca procurou por isso. A gente, no dia a dia, procura por isso? Não. Essa pessoa sabe fazer peças muito bem. Essa pessoa trabalha com projects muito bem. Essa pessoa sabe construir muito bem. Então, traz para cá, porque a gente precisa de alguém que saiba construir muito bem. Agora, ele adere aos valores da minha corporação? Ele vai trabalhar em time muito bem? Não sei. Ele quer se amoldar a esse contrato que eu tenho? Ele conhece os valores da minha empresa e a cultura da minha empresa? Não sei. Vai dar certo isso? Se, por um acaso, ele se amoldar e se acostumar, sim. E se não se acostumar, não vai dar certo. Em algum momento, aquilo vai romper e pode não romper bem. Não é? Não há um risco aí? Então, a gente tem que procurar entender como as pessoas podem trabalhar juntas. Aproveite o começo da relação para ser ostensivo, expresso, claro e formal quanto às regras de saúde e segurança, incluindo as regras de segurança cibernéticas. Quantos de nós, hoje, temos atenção adequada para as regras de segurança cibernéticas das nossas empresas? Quanto a gente entende de regras de segurança cibernética aqui? É muito bom a gente prestar atenção nisso, gente. Qualquer organização local hoje, abrir um escritório em Catolé do Rocha, essa é uma empresa local? Abrir o meu escritório de advocacia em Catolé do Rocha. Para quem não conhece, Catolé do Rocha fica na Paraíba. Abri uma portinha lá, conectei minha internet, porque eu tenho que fazer o meu PJE, e vou começar a trabalhar. Essa é uma empresa local? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Não é. Por quê? Porque eu me conectei à internet. Quando eu me conecto à internet, eu deixo de ser uma empresa local. Querendo ou não. E raramente a gente pensa nisso. E na hora que eu deixo de ser uma empresa local, não adianta eu defender o meu espaço. Todo mundo tem condições de me conhecer. Tendo ou não tendo site, tendo ou não tendo Facebook, tendo ou não tendo LinkedIn, todo mundo pode me conhecer. Todo mundo pode hackear o meu banco de dados. Embora eu não tenha um banco de dados gigante, tenha duas fichas de processo no meu computador, todo mundo pode hackear. Todo mundo pode me conhecer. Eu posso ser contratado, embora a demanda não seja esquizofrenicamente alta, a qualquer momento, de qualquer lugar. E a gente não pensa nisso. Treine e capacite as pessoas, trate de aculturá-las e de tratar que elas previnam problemas logo no princípio. No trabalho à distância, quando as pessoas não estão dentro da sua casa, faça isso em dobro, em triplo, em quádruplo. Se assegure de que as pessoas estão bem.
Se assegure que as pessoas realmente aderiram o máximo que você puder, porque você não vai fiscalizar a pessoa à distância. Você vai capacitar, você vai tentar levar o seu jeito de ser para ela, mas você não vai monitorar à distância, isso é impossível. Por mais que você coloque um log e persiga no computador, isso não é possível o tempo todo. Dê o exemplo desde o começo. Tenha uma regra de remuneração clara. Seja equilibrado nas suas decisões. Não abra mão de estabelecer questões técnicas sobre critérios técnicos. Haja sempre de boa fé. Nas relações coletivas, quantos de vocês têm clientes, ou quantos de vocês trabalham em empresas que estão em mais de um município? Agora vem a pergunta difícil. Quantas empresas estão habilitadas realmente para fazer negociações coletivas? Na opinião de vocês. Vocês percebem as pessoas preparadas para isso, para negociar? Negociar implica em ter capacidade de compreender o modelo mental da pessoa com quem você conversa. Em estar aberto a ouvir e a não brigar com quem te diz um desaforo. Quem vocês acham? Entre os clientes, amigos, conhecidos, sócios, parceiros de trabalho. Isso vai ficar bem reduzido quando vocês refletirem. Mantenha todas as convenções dos seus clientes mapeadas. Façam os links entre as cláusulas das convenções, percebam as tendências de mercado. A natureza do ser humano determina que um tente preponderar sobre o outro. Então, o que vai acontecer no primeiro momento é todo mundo tentar colocar a cláusula para aprisionar o outro. O que deve acontecer nas primeiras convenções? O caos. Alguém vai dizer, você renuncia a tudo o que tem na lei nova. É a primeira coisa que vai acontecer. E vai ser uma guerra nesse primeiro ano. Uma grande guerra. Administração empresarial. É super importante que as empresas invistam nas melhores práticas, em códigos de conduta, claros, objetivos, escritos. Né? Que quando você tem uma regra de jornada a seguir, que essa regra seja clara, que as pessoas sejam sempre capacitadas, que elas entendam o porquê da regra. Não é só, você tem que entrar às 7 e sair às 5, você tem 1 hora de intervalo. Mas por que é isso? Porque é bom para a sua saúde, porque é bom para o seu convívio familiar, porque é bom para isso, porque é bom para aquilo, porque a produção funciona assim, porque funciona assado. É super válido explicar e deixar claro para as pessoas. Isso muda um hábito, porque a pessoa entende por que está fazendo. E se ela não entender ou se ela não gostar, desfaça a relação. Simples. Regras de segurança e informação sempre publicadas. Plano de cargos e salários reconhecendo as melhores performances. Quantas empresas vocês conhecem têm planos de cargos e salários bem definidos? Nenhuma. Ninguém consegue homologar plano de cargo e salário hoje no Ministério do Trabalho. Vocês concordam com isso? Quantos vocês conhecem homologados? Nenhuma empresa no Brasil tem plano de cargos e salários homologado, reconhecido. Simples. Né? Proporcionar saúde verdadeiramente e segurança no trabalho verdadeiramente é muito importante. E isto tem sido negligenciado ao longo dos últimos 50 anos. É bastante importante que a gente chegue, inclusive, até os terceiros. No processo do trabalho, selecionar os casos que a gente vai enfrentar de verdade é uma regra de ouro. O que acontece? O judiciário tem sido abarrotado de casos que a gente resolve levar muitas vezes até o TST, muitas vezes até o STF, casos que não têm importância, que, quando repercutem sistemicamente, causam mega problemas para toda a coletividade e que não deveriam estar lá. Porque a gente identificou uma chance de ganhar um assunto desse tamanho, uma partícula do caso,
que não interessava de verdade à coletividade. E a gente manteve o caso em andamento. Selecionar bem o caso é super importante. Estimular um processo sustentável, que é uma coisa que a reforma não traz, é uma saída muito, muito, muito importante, e a gente não atentou para isso ainda. As empresas levam preposto testemunha para as audiências, numa cidade como São Paulo, numa cidade como Fortaleza, numa cidade como Brasília, numa cidade como Rio. Isso não é sustentável, gente. Tanto as pessoas saem do trabalho, como elas ocupam os ônibus, como ocupam os táxis. Estou terminando. Nós conseguimos fazer isso por videoconferência, nós conseguimos fazer isso entre advogados, e nós conseguimos, há casos reais, concretos e registrados, convencer os juízes disso. A gente precisa conversar sobre isso com os tribunais, conversar seriamente com os tribunais, e começar a mostrar que dá certo. Evitar o mercado da preposição, que acontece no cível, é bem saudável, gente. Ninguém ganha dinheiro com isso de verdade. A gente emburrece as pessoas, faz o contrário. Na verdade, gente, o que todos os seres humanos querem é bem conviver, salvar uns aos outros. Esse cirurgião trabalhou 23 horas para salvar esse homem. Ele está exausto. Aquele que está dormindo no canto é o assistente dele, é a assistente dele. Esse hospital parece a vocês um hospital particular? Esse homem parece a vocês um homem milionário? O que nós queremos é perpetuar a nossa espécie. Esse é o nosso DNA. O que nós queremos é coexistir, o que nós queremos é habitar esse planeta. Dá para a gente fazer isso. Dá para a gente ajudar, dá para a gente conciliar todo mundo. E não parece ser tão difícil, se a gente tiver a intenção de fazer isso. Esse é o produto do nosso trabalho, e isso era o que eu queria polemizar com vocês. Muito obrigado.